Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pode Marcar, direto da sede da CBF, onde rolou agora há pouco o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. Diniz, pega a colinha aí no celular, vamos bater tete a tete. Vamos bater confronto a confronto. Confronto a confronto. Porque aí a gente tem uma ideia mais ou menos do que pode acontecer, né? Confronto a confronto, né, Diego? Exatamente. Vamos lá. O primeiro confronto é Atlético Mineiro e Ceará, Diego. Atlético Mineiro e Ceará, jogo difícil. Jogo duro pro Atlético, jogo complicadíssimo. E também não é jogo fácil pro Ceará, não, né? Porque eu acho que, assim, o Atlético é favorito, porque o Atlético, ele, apesar de não viver um grande momento, ele está na primeira divisão, né? E tem jogadores como Scarpa, Hulk, que podem decidir um jogo. Mas o Ceará é chatinho também, né? Jogando em casa, então eu acho que vai ser um jogo complicado, mas eu acho que o Atlético tem chance de passar de fase. Próximo confronto? Goiás e Cruzeiro. Também não é muito fácil para o Cruzeiro, não, Diego. Não, nem um pouco. Principalmente o jogo lá em Goiânia, que, aliás, é o jogo que abre o confronto, né? O jogo é Goiás e Cruzeiro e depois Cruzeiro e Goiás na volta. O Cruzeiro, nesse ponto, deu sorte. Confronto 3, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Diego. Esse aí é outro duelo complicadíssimo. Duelo de Atléticos e também de rubro-negros. Exatamente. O Furacão versus o Dragão. Exatamente. Do duelo de Atléticos rubro-negros, entendeu? Assim, eu acho que o Atlético Paranaense não deu muita sorte no sorteio porque vai decidir fora. Mas, assim, tem toda a condição do Atlético Paranaense resolver o confronto já no primeiro jogo, porque o Atlético Paranaense tem mais time do que o goianiense. Confronto 4, Flamengo e Vitória, Diego. Difícil lá no Barradão. Aqui no Maracanã a coisa já muda de figura porque a torcida do Flamengo faz valer seu peso em ouro. E aí, meu amigo, o Vitória que se cuide, né? É verdade. Porque não tem time para segurar o Flamengo no Maracanã, não. No Barradão pode até ser, mas no Maracanã... É aquela coisa, né, Diego? O Flamengo vai ter que fazer o resultado no primeiro jogo, porque o primeiro jogo é aqui no Maracanã. Exatamente. Então, o ideal é sempre decidir em casa, mas como não vai ser o caso do Flamengo, o Flamengo vai ter que fazer o resultado aqui para depois jogar lá tranquilo. Confronto 5, Grêmio e Confiança. A confiança do Grêmio não tá lá essas coisas, principalmente fora de casa. É verdade. Dentro de casa pode até conseguir fazer um bom resultado, mas fora de casa a situação já muda de figura. E além de tudo, né, Diego, o Grêmio também vai ter que fazer resultado no primeiro jogo, porque a confiança do Confiança aumentou um pouquinho, porque joga o segundo jogo em casa. Então, exatamente, pode complicar um pouquinho para o Grêmio. Confronto 6, Paysandu e Vasco. Paysandu e Vasco, começando lá em Belém do Pará, no Mangueirão. Exatamente. Jogo duríssimo para o Vasco. Não vai ser fácil pela distância e também pelo próprio Paysandu, que no Mangueirão é bem mais complicado. O apoio da torcida lá. Mas como eu falei na live, né? Para mim o sorteio foi maravilhoso para o Vasco, porque o Vasco decide no Rio. Então, isso é muito importante. O Paysandu é time de Série C, o Vasco é time de Série A. O Vasco decidindo no Rio é favorito no confronto. Confronto 7, Fortaleza e CRB. Fortaleza e CRB eu acho que dá um Fortaleza aí com certa tranquilidade, né? A gente está falando de um CRB que está ali em Série C no máximo, eu não me recordo agora com a série do... Eu também não me recordo como é que está o CRB em termos de divisões nacionais, né? Antigamente seria até um confronto equilibrado, só que tem que o Fortaleza subiu de nível, né? Tudo bem, caiu para a Série B e tal, mas é um dos fortes postulantes a subir, né? O CRB, nacionalmente, é um time que não tem tanta importância, né? Então, acho que o Fortaleza leva essa. Confronto 8, um confronto que acabou de acontecer. Bahia e Remo, Diego. Bahia e Remo, outro jogo difícil. Outro jogo difícil, principalmente pro Bahia. Último a perder a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, justamente contra o Remo, na última rodada do Brasileirão.
Inclusive, nós falamos disso na live de ontem do Pode Marcar, na live deste último fim de semana. É um jogo complicadíssimo, principalmente lá em Belém do Pará contra o Remo, porque o Bahia já sofreu desse veneno no Brasileirão agora recentemente. Exatamente, e é aonde vai ser a decisão do confronto, né? Lá em Belém do Pará, porque o Bahia joga a primeira partida em casa. Confronto 9, aí o seu coraçãozinho bate mais forte. Botafogo e Chapecoense, Diego. Diniz, vou te dizer que é o confronto mais simpático desse duelo de quinta fase da Copa do Brasil. Mais simpático por quê? Porque a Chape é simpática, né? O time é visto com bons olhos por todo mundo no Brasil. Concordo. É um time muito simpático do futebol brasileiro, que todo mundo torce, mesmo que não tenha nenhuma ligação com o clube, todo mundo torce para a Chape se sair bem. Tendo em vista o que aconteceu com ela, né? Já tem 10 anos, praticamente. Mas é o time carismático. É como se fosse, para regionalizar aqui um pouco, é como se fosse o América do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Todo mundo ama, todo mundo torce, todo mundo quer que avance. Exatamente. A Chapecoense é a mesma coisa. E eu tô falando de confronto simpático porque o meu time é o Botafogo, então não tem muito o que esconder, né? Então, Exato. É o que eu brinquei, inclusive, na live agora há pouco, que eu compra, vende, troca, financia, troco na troca, né? E, enfim, todas essas... Aí eu disse que era vulgo Botafogo, né? E... Mas, traduzindo em miúdos, Diniz, agora que o Martim Anselmi saiu, eu vejo o Botafogo com potencial de passar pela Chapecoense. Sim, pode ser um jogo duríssimo lá na Arena Condá, na volta. Mas o Botafogo acho que consegue fazer o resultado aqui no Engenhão na ida. Eu concordo com você. Um treinador bom, competente, que encaixe com o grupo, que o grupo compre as ideias, porque o time do Botafogo não é ruim. O time do Botafogo é muito bom tecnicamente falando. O Martim Anselmi que não estava mesmo... De acordo com o time, né? Não estava extraindo, né, a qualidade técnica da maneira correta desses jogadores. Concordo. E o confronto 10 é um confronto de dois times que há pouco tempo atrás eles estavam mostrando um grande futebol, mas hoje em dia nem tanto. Bragantino e Mirassol, Diego. Bragantino e Mirassol. Seria um jogo para lá de interessante se fosse como você falou na live. O Bragantino de 22, né? Isso, 22, 23, por aí. 22, 23 contra o Mirassol do ano passado. Mas a gente está falando de Bragantino e Mirassol de 2026, que não estão tão bem assim esse ano. Exato. Então pode ser um confronto aí dos mais acirrados, tecnicamente falando, porque são duas equipes muito parelhas, pelo menos na minha opinião. Concordo. Duas equipes muito parelhas tecnicamente, mas tecnicamente para baixo, infelizmente. E o Mirassol, por exemplo, vai sofrer nesse ano com a questão do calendário, né? Que Libertadores, Copa do Brasil, para ele é mais complicado. Sim. E o Corinthians, no confronto 11, tem um confronto que é contra o Barra, mas não é tanta barra assim não, né, Diego? Pro Corinthians a barra ficou leve, Fernando Diniz. Ficou uma barra levinha. Eu acho que é um confronto que vai dar Corinthians aí com tranquilidade. Não sei se é o próximo que você vai falar se é o Palmeiras, mas será outro também bem fácil. Sim. Não vai ser o próximo, não. Que o Corinthians vai pegar o Barra, o jogo de ida lá em Santa Catarina, o jogo de volta em São Paulo. Aí, confronto 12, Operário do Paraná e Fluminense. Operário do Paraná e Fluminense. Lembrando que o Operário do Paraná, na Copa do Brasil de 2024, deu um baita trabalho ao Vasco, né? O Vasco passou, mas o Operário não vendeu fácil a classificação, não. Tanto que a desclassificação do Operário e a classificação do Vasco veio nos pênaltis, né? Exatamente. É claro que o Vasco de 24 era pior, teoricamente, do que o Fluminense de 26, né? O Fluminense de 26 está jogando mais bola do que o Vasco de 24. Mas a gente tem que se recordar, sim, desse jogo e lembrar que o jogo lá no Paraná não vai ser fácil, não. Não, nem um entendeu? pouco. E lembrando que o Fluminense decide aqui no Rio. O que é bom para o Fluminense. Muito bom. Aí sim, o confronto 13, o confronto da maior molezinha, né? Palmeiras e Jacuipense. Com o Palmeiras fazendo o jogo de ida em casa. Isso, exatamente. Quer dizer, não é tão molezinha porque faz a primeira em casa, mas
deve fazer um placar tranquilo, né? É o que se espera, né? Pelo que o Palmeiras investiu, né? Sim, sim. E pelo time que o Palmeiras tem, né? O Palmeiras tem Vitor Roque, tem Flaco Lopes, o próprio Andreas Pereira, tem vários grandes jogadores. Diniz, só para botar um temperinho nesse jogo de Palmeiras e Jacuipense, eu sou a favor, tá, do empréstimo por 2 jogos do Tuco Correia para o Jacuipense. Eu sou a favor desse empréstimo. Só lembrando que o Tuco Correia, ele andou falando umas coisinhas para o Marlon Freitas, né? E aí o Tuco Correia foi tido como craque do jogo, craque da rodada, aliás, né? Para mim é o do mês. O do mês. Tá certo. Aí o confronto 14, Atlético de Minas e Internacional. Eu acho que dá Inter nesse aí, mas com dificuldadinha. Se for para pênalti, não vai ser surpresa para mim, não. Sim. Se a decisão for pra pênalti. Eu concordo, porque realmente a fase do Inter não é muito boa, entendeu? O time do Inter não inspira muita confiança na torcida. O Atlético é um time pequeno de Minas, mas que costuma dar um trabalhinho para os grandes, né? E é um time que está na Série B ou C, não me lembro agora. É um time de São João del Rei, né? Lá perto de Tiradentes, então é um joguinho complicado também. Confronto 15 aí é jogo complicado mesmo. Santos e Coritiba, Diego. Meu amigo, aí salve-se quem puder. É verdade. Verdade. Diniz, por incrível que parível, eu aposto no Coritiba. Olha, não é nada improvável o Coritiba passar pelo Santos, não. Eu aposto as minhas fichas no Coritiba. Primeiro, o Coritiba vem de vitórias muito interessantes, né? O Coritiba, por exemplo, venceu o Corinthians lá em São Paulo, né? E o Santos é um time que é Neymar, Gabigol e mais 9, né? E esses 9 não estão nem perto do nível de Neymar e Gabigol, né? Neymar e Gabigol no auge, porque hoje em dia eles já estão em queda. Bem meia bomba, aliás. Então, realmente é um jogo bem complicadinho para o Santos. E lembrando que o Santos decide fora, ainda tem esse pequeno detalhe. E o São Paulo também tem um jogo que não é nada fácil, o confronto 16 contra o Juventude, Diego. Meu amigo. Jogo complicado para o São Paulo. O Juventude estava na Série A até o ano passado. Jogo dificílimo aí para o São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo passa, mas passa jogando no Morumbi, porque jogar lá no Alfredo Jaconi é complicado. Sim. E também a decisão é lá, no Alfredo Jaconi. Então precisa fazer o resultado em casa para ir tranquilo para o Alfredo Jaconi com o regulamento debaixo do braço. Sim, o São Paulo. E eu confio mais no São Paulo do que no Santos, por exemplo, porque o São Paulo tem mais time. E muito embora o São Paulo esteja jogando pior agora com o Roger do que jogava com o Crespo, o São Paulo, os jogadores do São Paulo são melhores do que os jogadores do Santos na média, né? Em relação ao Santos e Coritiba. E o Juventude complica todo mundo jogando lá em Caxias do Sul, né? Exatamente. E foram esses os confrontos, né, Diniz? Exatamente. Batemos todos os confrontos. Tudo bonitinho para vocês. E vamos para a estrela do jogo. A nossa bolosa, mistura de bola com gostosa, né, Fernando Diniz? A bolosa. A bolosa, ó. E até porque ela é bolosa mesmo, né? Bolosa mesmo. Muito bonita, tá aqui a bola do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Bola muito bonita, muito legal pegar essa bola. E vamos, porque Copa do Brasil, pós-jogo é aqui no Pode Marcar, e toda a cobertura, sorteios, enfim, tudo o que a gente puder trazer de melhor de conteúdo para vocês, a gente traz aqui no canal, ao vivo e também gravado, como agora aqui nesse vídeo. E só lembrando que é a partir do dia 23 de abril e do dia 13 de maio, os 2 jogos aí da 5ª fase da Copa do Brasil. Claro que são as datas base, né? Claro que vai ter jogo no dia 22, jogo no dia 24, jogo no dia 12, jogo no dia 14 de maio, né? Então aí, sorteio, as datas vão ser definidas e os horários dos jogos também. Mas aí, quando tudo estiver definido, a gente vai falando, claro, lá no Pode Marcar. Tá certo, meus amigos.
Não deixe de dar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever aqui no canal. A ajuda de vocês é muito importante para que a gente traga conteúdos cada vez mais legais, como esse aqui. Tá bom, meus amigos? A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, Diniz. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.